Olá, meninos! Na aula de hoje nós falaremos sobre os advérbios. O primeiro aspecto importante em relação aos advérbios é partindo de sua definição. Então vamos ver a definição de advérbio. Três elementos são fundamentais para a definição do advérbio. Primeiro, que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Isso significa que ele não se flexiona. Segundo, que advérbio ele se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Terceiro, o advérbio ele atribui a esses termos uma circunstância, ou seja, ao se referir a um desses três termos, ele circunstancializa a presença desses elementos dentro de uma oração. Mas o que é circunstância? Em um ponto de vista linguístico, quando nós falamos em circunstância, nós estamos falando de uma ideia acessória que particulariza, que detalha, que contextualiza a ocorrência de uma ação verbal ou a referencia a alguma palavra quanto ao tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, ou seja, a circunstância ela traz uma particularidade em relação à ocorrência de uma ação, indicando o local onde ela ocorreu, o modo, a intensidade e o momento em que ela ocorreu. Nós temos as locuções adverbiais também. O que é a locução adverbial? É quando eu tenho duas palavras com a função de um advérbio. A maioria dessas locuções adverbiais são iniciadas por preposição. Normalmente são formadas por preposição e substantivo, preposição e adjetivo, preposição e advérbio, como nos exemplos aí, ó. O livro está à esquerda do computador. Eu tenho aí, ó, à esquerda, né? Uma expressão formada por duas palavras com a função de um único advérbio. Meu pai foi caminhar na praia pela manhã. Aí eu tenho outra locução adverbial. Em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Temos em silêncio, sem dúvida, de modo algum, em excesso, quem sabe, né? Então, aí nós temos exemplos de locuções adverbiais. A nomenclatura gramatical, ela define que os advérbios podem expressar várias circunstâncias. Então, nós temos aqui algumas circunstâncias expressas pelos advérbios. Pode expressar circunstâncias de lugar, de tempo, de afirmação, de intensidade, de modo, de negação, de dúvida. Então, os advérbios de lugar. Aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado. De tempo. Hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite. Afirmação, nós temos sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas, de modo calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, às claras, às pressas, à vontade, de mansinho, negação, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, de dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura, acaso e outros. Pessoal, já vamos dar uma olhadinha nas referências do advérbio que foi colocado lá na frente, né? Lembra que lá no início eu disse a vocês que os advérbios eles se referem ao verbo, a adjetivo e a outro advérbio, não é isso? Pois bem, ó, nós peguemos como exemplo o advérbio de intensidade muito. Se eu digo a vocês assim, os atletas correram muito, observe que esse muito, né, que é advérbio de intensidade, ele se refere à ação de correr. Esse advérbio, ele intensifica a ação de correr. Ele intensifica o verbo correr, é isso? Por outro lado, se eu digo a vocês que Ana é muito estudiosa. Em Ana é muito estudiosa, esse muito, né, que é um advérbio de intensidade, ele intensifica a característica estudiosa, ou seja, ele intensifica o adjetivo estudiosa. E se eu digo a vocês, a equipe jogou muito bem, nós temos o bem, advérbio de modo, que indica o modo que o time jogou. E nós temos o muito, que intensifica o advérbio de modo bem também, né? Então, com esses três exemplos, nós percebemos que o advérbio, ele se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. E aqui uma dica importante para vocês. Os outros advérbios, como ele se refere apenas ao verbo, advérbio de tempo, advérbio de modo, de negação, de afirmação,
todos esses advérbios, eles se referem apenas ao verbo. Apenas os advérbios de intensidade, como é o caso de muito, eles têm a capacidade de se referirem além do verbo ao adjetivo e a outro advérbio. Outra dica importante também, gente, é com relação à diferença entre advérbio e adjetivo, que às vezes se confunde um pouco. Então, o adjetivo é uma palavra variável que acompanha o substantivo. Então, ela vai sempre concordar em gênero e em número com o substantivo. Então, veja que, por ser uma palavra variável, ela vai sofrer tanto flexão de gênero quanto a flexão de número. Então, quando eu digo assim, o garoto educado, as garotas educadas, veja que o adjetivo educado, ele está concordando com o substantivo a que ele está fazendo referência. Garoto está no masculino singular, então tem que ficar também o adjetivo educado no masculino singular. Quando eu digo as garotas educadas, veja que eu flexionei aí o meu adjetivo, educadas, para que ele ficasse de acordo com o substantivo a que ele está fazendo referência, que seria garotas. O advérbio não. O advérbio é uma palavra invariável, então independente da classe gramatical a que ele estiver ligado, ele vai ficar do mesmo jeito, ele não vai sofrer flexão nem de gênero e nem de número. Então, ele vai apenas modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Então, quando eu digo assim, o garoto falou educadamente, veja que eu coloquei uma palavra educadamente, dando uma circunstância do verbo falar. Está ligado ao garoto, né? Gênero masculino e está no singular. Quando eu digo a garota, mudou o gênero, mas o meu advérbio, ele continua do mesmo jeito. A garota falou educadamente. Porque ele não tem que fazer referência ao substantivo, ele está se referindo ao verbo falar. Então, ele permanece do mesmo jeito, invariável. Tanto faz eu colocar a garota, como o garoto vai continuar educadamente. Ok? Então, vamos fechar o nosso raciocínio. O advérbio é invariável, ele não se flexiona, ele apresenta uma circunstância, uma ideia acessória que contextualiza, particulariza, detalha a ação verbal e se refere tanto ao verbo quanto ao adjetivo ou então a outro advérbio. Ok, gente? Então, aí, para finalizar, só mesmo um deslize gramatical, que às vezes a gente confunde na hora de escrever, né? Essas locuções adverbiais. Então, atenção para essas locuções adverbiais. Com certeza, de repente, de novo, elas são grafadas separadamente, né? Então, eu com certeza separado, não vou escrever o com certeza junto. De repente, também tem que ser separado. E o de novo também. Ok? Então, é isso, meninos. Até a próxima.